Graça e paz, igreja. Tudo bem? Boa noite a todos. Igreja em pé, por favor. Nós vamos ler um trecho da palavra de Deus. Precisamos começar o culto com os elementos do culto. E os elementos do culto é a palavra, é a oração, é louvor. Nós precisamos desses três elementos para começar o nosso culto. Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe cada família aqui representada. E a nossa oração é que realmente nós possamos adorá-lo, adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas também aproveite para agradecê-lo. Deus tem sido tão bom para conosco, tão bom. O necessário Ele tem dado a nós. Aquilo que nós precisamos Ele tem feito por nós. Então nós estamos aqui para agradecer. Deus gosta de um coração grato. Nós não gostamos. Quem que gosta da ingratidão? Ninguém gosta, não é verdade? Quando você dá um presente, é gostoso receber presente, mas quando você oferece um presente, você também espera um muito obrigado. Sim ou não? Nós esperamos. E Deus também. Sabe, Deus espera um muito obrigado. Então esse culto é o momento que nós não vamos conseguir pagar tudo que Deus tem feito por nós. Mas diga para Ele: Senhor, muito obrigado pela minha existência. Muito obrigado pela minha família. Muito obrigado pelas portas abertas de trabalho. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem dado saúde, tem dado inteligência, para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos lutar pela vida. Obrigado pela minha família, obrigado pela existência na minha família. Obrigado porque até aqui nós conseguimos chegar com a ajuda de Deus, com a presença de Deus, com a sua mão poderosa. Então esse culto só será aceito quando nós entendemos a gratidão, quando nós entendemos a adoração, em nome de Jesus. Essa comunhão também não é só na vertical, mas essa comunhão também é na horizontal. Nós estamos aqui em comunhão uns com os outros. Nós estamos aqui com a nossa melhor roupa, tomamos o nosso banho, estamos aqui, mas estamos aqui para também orar um pelos outros. Estamos aqui para abraçar. Estamos aqui para se compadecer uns pelos outros. Por isso que depois, no final, nós temos oração de intercessão. Porque isso é ser igreja. Caso contrário, não vale a pena ser igreja. Não vale a pena ser igreja sem adoração. Não vale a pena ser igreja sem gratidão. Não vale a pena ser igreja sem amor ao próximo. Não vale a pena. Então, se nós estamos reunidos aqui, faça valer a pena. Você poderia estar fazendo tanta coisa lá fora, mas você está aqui. Por quê? Porque você está preocupado com a tua alma. Você está preocupado em tributar culto a Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui, sabia disso? Prestar culto a Deus. Então faça isso com reverência. Com reverência. A igreja é um lugar onde você pode aqui reunido chorar, onde você pode adorar a Deus, onde você pode agradecer. Então tenha essa liberdade. Assim como nós temos a liberdade de gritar gol pelo time que nós gostamos, faça isso também com Deus. Coloca teu coração para fora, adore a Deus. Fala: Senhor, que semana maravilhosa. Mesmo que a circunstância foi um pouquinho contra, mas agradeça a Deus, porque é através também das dificuldades que nós ganhamos experiência, que nós ganhamos paciência, que nós ganhamos maturidade em Deus. Amém? Então faça valer a pena esse culto. Vamos começar cumprimentando o seu irmão do lado, da esquerda, da direita, atrás de você, na frente. Dá um abraço no seu irmão. Diga para ele e para ela: que bom que você veio. Aleluia. Que bom que você veio. Eu acho que já cumprimentei quase todos já. Aleluia. 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 Glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui. Gente, eu sinto tanta falta quando não vejo vocês, de verdade.
né? Nós temos famílias viajando, que Deus abençoe essa família que está viajando, né? Que não pôde estar aqui por causa do trabalho, que Deus abençoe, que a graça de Jesus também chegue até essas outras famílias. Amém? Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 10 até o versículo 18. 1 Crônicas, livro de Crônicas, 29, do 10 a 18. Vamos ler de forma responsiva para que você também possa participar. Aqui é uma oração de Davi. Davi louva a Deus. Olha que oração linda de Davi. Davi louvando a Deus, o homem segundo o coração de Deus. E ele louva a Deus porque aqui o templo está prestes a ser construído. Quem construiu o templo foi Salomão, mas Davi participou. Davi que fez toda a estrutura, né? Aqui o povo trazendo as ofertas. E Davi aqui, ele louva a Deus, ele honra a Deus. Vamos fazer isso também nesse culto. Conforme vocês estarão lendo, que vocês possam realmente fazer valer também para a nossa vida a oração e o louvor de Davi. E diz assim: Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. A igreja. Como chefe sobre riquezas e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e dar força a todos. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Todos juntos. Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, estamos diante de ti, estamos na tua casa, chamada casa de oração. E nós agradecemos a ti, porque essa abundância, toda oferta que Davi fez ao teu templo, ele mesmo diz que essa oferta vem de ti, Senhor. E estamos de forma voluntária, nosso coração está de forma voluntária para te adorar em espírito e verdade. Por isso, Pai, aceita a nossa adoração. Assim como Davi na sua época ofertou a ti para a construção do templo, nós ofertamos a ti agora, Pai, para fazer e para cultuar a ti, Senhor. Ofertamos o nosso coração, ofertamos o nosso ser. Por isso, Pai, aceita a nossa adoração, aceita a nossa oração, aceita o nosso louvor. Nós os entregamos e que seja uma noite de adoração em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Meu amado, essa é uma canção nova e ela fala sobre a volta de Jesus. Amém? Que possamos estar preparados, amém? Porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Ele pode vir como um ladrão.
dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória, Ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, ninguém saberá, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá um grito em jogo noivo sobre os montes. Logo se ouvirá um grito, vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória, Ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, ninguém saberá, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá um grito em jogo noivo sobre os montes. Logo se ouvirá um grito, vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? Que a chama não se apague, que a chama não se apague, que a chama não se apague. Não deixe o olho acabar, 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 não deixe o olho acabar. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? Está voltando, está voltando, a trombeta está soando, o meu nome chamar. Está voltando, está voltando, aleluia. Ele vem me buscar. Glórias a ti, Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei.
monte. Promessas no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Só a igreja declara, meu amado. Meu Deus é Deus de milagres. Meu Deus. Mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagres. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, meu amado. Essa canção, um pequeno testemunho que eu já contei aqui uma vez. Essa canção eu ouvia muito com a minha esposa quando a Clarinha ia nascer. Pra quem não sabe, a Carla teve um problema e ela perdeu muito líquido amniótico. E a Clarinha, resumindo, era para nascer com algum defeitinho. Defeitinho na mão, defeitinho no pezinho.
E esse líquido é um milagre mesmo para recuperar. E a gente ficou tão nervoso, essa canção ela tocava direto no nosso celular, no carro. E nós pedimos a Deus, Deus, faça um milagre. Faça um milagre nossa filhinha. E nós fomos consultas e repouso, a Carla em repouso. Ficou muito tempo em repouso. Até que no fim, pela glória de Deus, Ele restaurou esse líquido. E hoje, ela não está aqui hoje, só está a Laurinha, mas graças a Deus ela está bem. Ela é uma menina alegre, feliz, perfeitinha para a honra e glória do Senhor, amém? Ele faz milagre ainda, meu amado, basta nós crermos nele, amém? Você pode se assentar, meu querido, em nome de Jesus. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu quero chamar aqui os aniversariantes dos dias 9 a 15 de março, de segunda-feira até o dia de hoje. Quem fez aniversário, vem cá, queremos orar por você. Pastor, tenho vergonha de ir à frente. Então erga uma das mãos e nós oramos por você, mesmo aí, você assentado. E Dona Rosália, oramos pela senhora. A senhora não fez aniversário no domingo retrasado, né? No dia 5. Mas quer vir? Ou quiser ficar aí, a gente ora daqui mesmo. Gente, a Dona Rosália fez 91 anos. 91 anos. Infelizmente eu não pude participar do aniversário dela. A Helenice esteve lá fazendo uma oração, né, Helenice? Juntamente com a família. E 91 anos. Se você perguntar para mim, eu posso dar 1000 motivos para você vir na igreja. Mas um deles é que a Dona Rosália vem. A Dona Marta está aqui, né, Dona Marta? Acho que a Dona Marta, a Dona Rosália, a Geni são das mais experientes aqui da igreja, né? As mais experientes. Depois tem outras aí, mas são as... Gente, eles estão, quando pode, eles vêm. E nós tão moços, tão jovenzinhos, né? E ela também tão jovenzinho, né, Dona Rosália? Tá vendo? Ela fez 91 anos, mas ela se sente como 19 anos. Olha só. Eu disse aqui quarta-feira que eu me sinto como uma pessoa de 25 anos. De verdade, gente. Eu me sinto com 25 anos. Meu metabolismo, segundo o médico, está 65 anos. Mas não estou nem aí para o médico também. Mas minha espiritualidade está com 25. Não, tem que estar aí, tem que cuidar do corpo, né? Deus abençoe, Dona Rosália. Eu sinto que a senhora vai viver até os 150 anos. Em nome de Jesus. Amém? Igreja em pé. Tem mais alguém? Bodas. Alguém fez bodas de aniversário de casamento, matrimônio?
Ô, vem cá, quer vir aqui? Não? A gente ora por você aí mesmo, tá bom? De aniversário de casamento, ninguém? Não? Gente, vamos ler esse versículo, o Salmo 104, 33 e o 34, que eu gosto muito. Vamos ler todo mundo juntos? Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, e eu me alegrarei no Senhor. Amém? Então cantaremos louvores toda a nossa vida ao nosso Deus, porque é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá vida e vida em abundância. Tiaguinho, aniversário também? Você também, Nozar? Essa semana? Que dia da semana? Foi dia 9. Dia 9, aniversário. Aniversário do Rafinha também. Oi? Do Orlandinho? Está representando o Orlandinho aqui? O Orlandinho não veio? Está na roça. Olha, quando a gente fala tá na roça, coitado, né, Vi? Mas esse é bom, né? Aqui o ditado tá na roça é porque tá trabalhando e tá com saúde. Lá em Tatuí se fala tá na roça, fala o cara tá perdido, rapaz, tá lascado tudo, não. Aqui tá na roça porque tá com saúde. Que Deus abençoe a vida do Orlandinho, como os outros, tem mais aí na roça e tem umas famílias na praia que não estão na roça, estão na praia. Também vamos estar orando por essas vidas, amém? Família Alvo de Oração é seu Isaltino, mais conhecido como seu Santino. Ele está presente? Não? Não está presente. Estaremos orando também pela vida do seu Santino. Aí, foi no médico, está tudo em ordem com o Nozar, gente. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, Nozar. Deus abençoe muito. Vamos orar? Pai, nós agradecemos pela vida dos aniversariantes, pela vida da dona Rosália, 91 anos, uma dádiva, um presente teu, Pai. E que o Senhor lhe dê força, que o Senhor continue lhe dando muita experiência de vida, sabedoria, para que ela possa continuar cuidando da família, que ela possa continuar aconselhando e que ela possa continuar sendo exemplo para a tua igreja, Pai. Agradecemos pela vida dela, pela vida da Raquel, pela vida dos demais filhos, netos, todos os seus familiares. Agradecemos pela vida do Orlandinho, Pai, aonde ele está agora, no seu trabalho, que a tua graça também alcance o seu coração, o coração do Davi, o coração do Rafa, que esta família continue sendo abençoada por ti, Senhor. E agradecemos por mais um ano de vida pelo Orlandinho. Também pela vida do Tiago, agradecemos por mais um ano de vida, agradecemos pela sua família, que o Senhor continue lhe prosperando, abençoando em tudo. Também agradecemos pela vida do Nozar, que completou mais um ano de vida, Pai. Obrigado, Senhor, nós agradecemos. Ele que já passou por 2 cirurgias tão difíceis, mas o Senhor tem presenteado com o dom da vida, Pai. Continue abençoando e derramando sabedoria sobre a sua vida. Colocamos também esse jovenzinho nas tuas mãos, Pai, que o Senhor continue abençoando e onde as plantas dos teus pés pisarem, tudo seja abençoado na vida dele, Pai. Abençoa a vida dele e os demais, se mais alguém fez aniversário que não se manifestou, que a tua graça alcance também esta vida, esse coração. Agradecemos pela família Alvo de Oração, pela vida do seu Santino, pela vida do seu irmão, pela vida da sua família, e agradecemos pela tua igreja e pelas bênçãos derramadas, e que esta promessa possa continuar em nossa vida. Enquanto nós vivermos, nós cantaremos louvores a ti, Senhor. É a oração que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir os aniversariantes. Deus abençoe. Parabéns, Deus abençoe. Tá. Ela quer falar? Segura aí, já volto. Deus abençoe. Me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Eu sinto quando. Amém. 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 Alegrei-me quando me disseram, né? Como é bom estar na casa do Senhor, né, dona Rosália? Amém. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus abençoe, dona Rosália. Deus abençoe. Nós vamos louvar a Deus. Esse hino pode ser sentado ou não? É pecado?
Melhor em pé, né? Melhor em pé de novo, igreja. Vamos embora? Vamos ficar. Quem puder. Se você não puder, não tem problema. Pode cantar sentado mesmo. O importante é seu coração ser... nós esquecemos de fazer o sorteio. Perdão, gente. Dá um toque aí para mim. Eu acabo esquecendo. É muita coisa aqui. Vamos fazer. Vocês conseguem agora? Sim? Vamos fazer o sorteio Família Alvo de Oração. Quero que vocês marquem na agenda de vocês. Maria Lúcia de Medeiros Silva e família. Maria Lúcia é a vizinha aqui perto, não é? Isso? É isso, amiga aí da Helenice, a Nelly. Então vamos estar orando pela vida dela. Ela está presente, Maria Lúcia? Hoje não? Eu vi que domingo passado ela estava com a netinha, né? Então estaremos orando pela vida dela. Louvamos ao Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos adorá-lo com canções que marcaram a nossa vida. Amém? Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder, pois em Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Declare as minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Aleluia. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor.
te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia, glórias a ti, Jesus. Tu és santo, adora Ele, meu amado. Feche seus olhos e converse com Ele nesse momento. Você tem livre acesso a Ele, meu querido. Você tem livre acesso, o véu se rasgou. Obrigado, Jesus, por dar a sua vida por nós naquela cruz, para que pudéssemos hoje estar aqui te adorando, Pai. O nosso orgulho, o orgulho de Adão e Eva tirou eles do jardim, mas pela tua cruz, pelo teu sangue, nós hoje estamos em tua presença. O meu orgulho me tirou de sua humildade, colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Declare: meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
igreja, meu amor. Jesus, Tu és lindo, Senhor. Nós te amamos e amamos a Tua presença, Senhor. Nosso Yeshua, nosso Salvador, Salvador das nossas vidas. Nós o adoramos, Jesus. Obrigada por ter se revelado a nós, vindo a esse mundo e se revelado tão grande amor, Senhor. Nós queremos conhecer a Ti e prosseguir e conhecê-lo. Que nós não nos contentemos com um domingo à noite, que nós tenhamos sede e fome pela Tua presença, pela Tua palavra. Que nós não nos contentemos de ficar no raso, porque a Tua graça é um oceano e nós queremos mergulhar nela mais e mais, Jesus. Nós queremos conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. Que a nossa vida seja encontrada no Senhor. Que as nossas palavras, as nossas ações sejam encontradas no Senhor. E que se isso não estiver acontecendo, Senhor, quebre em nós, trabalhe em nós hoje, Senhor. Nesta noite nós te pedimos, Senhor, nós clamamos por sede e fome da Tua presença. Nós clamamos, Jesus. Nós queremos Te conhecer, nós queremos ver a Tua face. Nós queremos habitar com o Senhor na Tua doce, sublime presença. Nós queremos o adorar dia e noite, Senhor, até a eternidade. Com os anjos, querubins, serafins, santo, santo é o Teu nome, Jesus. Nós Te adoramos, Senhor, a Tua igreja Te adora. Aleluia, aplaudam o Senhor, amém. Você pode se assentar. Quero chamar as crianças, estarão vindo para o culto infantil. Se porventura alguma criança que está nos visitando também pode estar vindo, estaremos orando pela sua vida. As professoras, auxiliadoras, que Deus abençoe. Mesmo assentados, vamos orar, vamos pedir orientação de Deus. Pai, nós Te pedimos em favor dessas crianças, em favor das professoras, em favor de nós que aqui vamos ficar, que o Senhor possa me usar como instrumento nas Tuas mãos e que o Senhor possa falar com cada coração aqui presente, Pai. Como é bom ouvir a Tua palavra. Nós acabamos de Te adorar, de engrandecer o Teu nome através dos louvores. Agora aqui possamos ser todo ouvido a Tua palavra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe nossas crianças. Deus abençoe as professoras. Nós vamos continuar a série Viva Bem. E é o que Jesus quer. Ele quer que nós possamos viver a cada dia melhor ainda, né? E hoje é a terceira mensagem da série Viva Bem. No domingo passado nós falamos um pouquinho, né, sobre viva bem, mas não esqueça o principal, que está lá em Eclesiastes 11, 9 e 10. Quarta-feira nós falamos um pouquinho, viva bem, transformando o tempo em legado. E hoje nós vamos falar viva bem, vivendo com fé em um futuro que não controlamos. Viver com fé em um futuro que nós não controlamos. Eu não sei como está, se você está ansioso, ansiosa. Eu não sei se você está com medo do futuro. Mas aqui Salomão, ele nos dá algumas instruções com toda a sua sabedoria. Mas na verdade nós não nos apegamos a Salomão, nós nos apegamos a Jesus Cristo. E Jesus também diz que nosso coração não deve estar ansioso,
Tanto é que o apóstolo Pedro, olhando para Jesus, ele diz: lance sobre ele, lance sobre Jesus toda a vossa ansiedade e toda a vossa preocupação. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Mas muitas pessoas, ficam presas com ansiedade por causa do futuro. Então, a mensagem de hoje: vivendo com fé em um futuro que nós não controlamos. E eu quero ler com vocês o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 11, do verso 1 ao verso 8. Acompanhem comigo. Eclesiastes 1 ao 8, 11, do 1 ao 8. A conduta prudente do sábio. Diz assim: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cai para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se é esta, se é aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Aqui, uma das coisas mais difíceis da vida é lidar com o desconhecido, porque o futuro nós não conhecemos. E é mais ou menos isso que Salomão está dizendo. Todos nós gostaríamos de saber o que vai acontecer amanhã. Talvez não, né? Eu acho que se todos nós soubéssemos, eu acho que a gente ia morrer antes de tanta ansiedade. O que vai acontecer amanhã? Que bom que a gente não sabe. Se nossas decisões darão certo, quem não gostaria de saber se vai dar certo ou não vai? Uma incerteza do seu coração. Talvez, você esteja trocando de trabalho, trocando de carro, comprando uma casa, vendendo a casa, enfim, tantas outras incertezas, esperando o resultado no exame, uma cirurgia. E a gente gostaria de saber se vai dar certo ou não vai, se os nossos esforços terão resultados. Mas a realidade é que a vida é cheia de incertezas, cheia de incertezas. Salomão percebeu isso observando quem? O mundo. Salomão era um cientista, ele observava o mundo, e nem tudo depende de nós. Ele está dizendo aqui, nem tudo depende de nós, nem tudo pode ser previsto, nem tudo pode ser controlado. Como Deus gosta da nossa dependência, como Deus gosta que nós possamos depender dele o tempo todo. E Eclesiastes 11, ele ensina como viver bem, mesmo quando o futuro é incerto. Então você pode fazer planos, mas a resposta vem de Deus. E a grande lição de Eclesiastes é: quem vive bem aprende a agir com fé, mesmo sem controlar os resultados. Viva bem, aprenda a controlar, a sua fé, aprenda a depositar a sua fé em Jesus. Sabe, isso prepara o coração para confiar em Deus, porque fé sempre envolve confiar mesmo sem ver, diz a palavra de Deus. Em Hebreus 11:1 diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Então você não vê, mas você sabe que Deus está agindo, amém? Eu não sei qual é a sua incerteza nessa noite, eu não sei qual é a sua ansiedade nesta noite. Talvez seja com a sua família, talvez seja com os filhos,
talvez seja com a sua profissão, talvez seja com a sua saúde. Mais interessante que a sabedoria de Deus diz aqui: investindo a vida mesmo sem garantias. Então, em primeiro lugar, Salomão está dizendo: invista, investindo a vida mesmo sem garantias. O verso 1 e 2 ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Eu, quando li a primeira vez, era muito jovem, eu fiquei pensando: lançar o pão sobre as águas, o que quer dizer isso aí? Né? O pão vai derreter. E também, se guardar o pão na casa, pode embolorar. Então ele está dizendo: lança o pão, né? Aqui é uma metáfora para que você possa lançar o pão. Então é interessante que quando nós vemos aqui Salomão dizendo isso, ele está dizendo que mesmo você não conhecendo o futuro, você possa lançar, você possa fazer alguma coisa, que você não fique de braços cruzados. E quando nós olhamos para o contexto, nós vemos essa expressão que vem do comércio antigo. Lançar o pão vem do comércio antigo. Os mercadores enviavam seus navios, os navios carregados de mercadoria para terras distantes. E eles não sabiam, não é igual hoje que tem internet, tem redes sociais, mas eles não sabiam quando os navios voltariam, e se voltariam, né? Quanto lucro trariam. Mesmo assim eles investiam. E Salomão usa essa imagem para ensinar algo sobre a vida. Então hoje não, hoje você conversa com quem tem caminhão aqui, igual o presbítero Tiago, muitos de vocês, você conversa com o seu motorista, você tem como saber o que espera você, mas antes não. Antes a mercadoria saía pelo mar, né? E ali não sabia quando voltaria, o que iria vender, né? Como seria o dia, como seriam os meses passando, se ele ia perder toda a mercadoria através de um naufrágio, através de um vendaval, se ia vender toda a mercadoria, se o negócio ia dar certo, mas alguma coisa tem que fazer. Alguma coisa tem que fazer. Então a palavra de hoje é não ficar de braços cruzados com a vida. Precisamos lançar o pão sobre a água. Então viver bem significa não reter tudo por medo do futuro. Eu lendo isso daqui, eu pensei na parábola dos talentos. A Jesus, né, o patrão confiou 2 talentos, a outro confiou 3, a outro confiou 5. E aquele que recebeu os 2 talentos, ele enterra. E não é para enterrar, é para lançar sobre a água, as águas. Porque você não sabe o que vai encontrar depois. Então você precisa fazer a tua parte. Você precisa se mexer. Você precisa depositar a sua fé e fazer algo. Então por isso ele diz no verso 2: reparta com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Ou seja, o futuro é incerto. Mas é exatamente por isso que devemos viver de forma generosa, investir em pessoas e fazer o bem. Faça hoje. Aqui eu disse uma palavra sobre o comércio, sobre material. Também precisamos investir o nosso dinheiro. Precisamos procurar alguma coisa para fazer, como vocês fazem. Vocês trabalham, não é para ficar parado, não. E com aquele dinheiro que nós ganhamos, nós procuramos pessoas. Procure pessoas, 6, 7, 8 pessoas ou mais, para você ser generoso, para você abençoar. E é interessante que isso não se limita só na vida profissional, na vida material, mas também vai além para a vida espiritual. Nós não fomos criados para ser mar morto. Eu já disse isso aqui. Nós não fomos criados só para receber, mas fomos criados para doar, para lançar nosso pão sobre as águas. Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele escolhe 12 discípulos. Escolhe alguns pescadores, escolhe um publicano, escolhe de outra profissão, e ele investe na vida desses discípulos. E esses discípulos não eram mestres da lei, esses discípulos não tinham conhecimento de Moisés,
tanto quanto os fariseus, mas Jesus, ele apanha esses discípulos e ensina a palavra de Deus. Ele investe em pessoas. Como nós precisamos aprender a discipular. Discipular, sabe, gente? Às vezes nós queremos discipular e pregar para multidões, mas se você fazer isso para uma pessoa, convidar uma pessoa e lançar o pão sobre a água, para uma pessoa, chama na tua casa, vai até a casa dessa pessoa, vai orar com ela, fala assim: olha, eu posso falar uma palavra de Jesus para você? Também. Não é só na parte comercial, também precisamos multiplicar os nossos bens, porque não sabemos o dia de amanhã, mas também precisamos multiplicar a nossa vida espiritual. Gente, quem só recebe, reclama. Quem só guarda o pão, só reclama da vida. Mas como é bom doar. Como é bom doar. Sabe, porque a vida não foi feita apenas para guardar, mas para semear. Jesus nos ensina isso. Essa ideia aparece em outro momento do livro. Salomão já havia percebido que a melhor forma de viver é praticar o bem enquanto temos o quê? Oportunidade. Oportunidade. Isso é viver bem. Viver bem ajudando as pessoas. Como é gostoso ajudar? Como é gostoso passar informação quando as pessoas perguntam? Como é gostoso ser prestativo, sim ou não? É gostoso, gente. É bom demais, é isso que a Bíblia ensina. Jesus ensinou exatamente isso. Você não sabe o que espera do futuro, mas faça. Faça, porque o que você fazer aqui, o que você plantar aqui, você vai colher aqui. E quando você precisar, vai estar assim. Esses 7, 8 que você ajudou, esse pão que você lançou sobre as águas, essas pessoas vão voltar. Esse pão vai retornar e vai falar assim: olha, eu não esqueço aquele dia que você lançou o pão sobre a minha casa, sobre a minha família, aquele abraço, aquela visita, aquele emprego que você conseguiu para mim. Infelizmente nem todos são gratos assim. Mas é que Salomão está dizendo: você não conhece o futuro, então não fique de braço cruzado. Faça alguma coisa e faça o bem, para que você possa viver bem, um bom relacionamento com as pessoas. Jesus, ele diz lá em Lucas 6,38: dai e dar-se-vos-á. Essa é a palavra de Deus. Dai e dar-se-vos-á. Não é para receber, é para doar. Se o momento é para receber, mas logo em breve, em nome de Jesus, tu vai doar. Se agora você não pode doar uma cesta básica, tu recebe, mas logo tu vai doar. Se agora você não pode dar um abraço, mas logo você poderá dar. Se agora você não pode rir, está chorando, nós vamos chorar com você, mas logo estaremos rindo com você, se alegrando com você. Isso é o futuro, é o desconhecido, mas sabemos que o que nós plantamos aqui, vamos colher depois. Agora tem gente que não joga o pão sobre a água. Tem gente que não faz nada e quer receber. Sabe, eu não ligo. Pode ser a pessoa que só, sabe, venha e critica daqui, critica dali, critica daqui. O pastor não faz, sei o que. Eu olho para essa pessoa, tenho dó. De verdade, eu tenho pena de uma pessoa que só sabe criticar, mas não mexe um dedo, não joga o pão sobre as águas. E eu fico com dó do futuro dessa pessoa. Qual vai ser o futuro dessa pessoa? Tem pessoas que nem os filhos aguentam na velhice. Nem os filhos aguentam. Eu fiquei tão feliz. Fizeram a surpresa, como eu disse, para a dona Rosália, os filhos. A dona Rosália, eu nunca vou esquecer essa surpresa. É jogar o pão sobre a água. É honrar as pessoas que precisam ser honradas. E Jesus fez isso. Enquanto aqueles marginalizados, aqueles que estavam com lepra, estavam à margem da sociedade, ninguém dava nada para essas pessoas, e Jesus ia lá e abraçava, Jesus ia lá e curava, Jesus ia lá e dava uma palavra de bênção, Jesus curava, Jesus abençoava, Jesus alegrava essas vidas. Faça isso hoje, sem querer receber amanhã, mas automaticamente tu vai receber. Quem planta o bem, colhe o bem, quem planta o mal, colhe o mal. É cadeia ou morte. Ou morre sozinho. E a igreja não foi feita para morrer sozinho. Fomos feitos para viver em comunidade, para ajudar uns aos outros. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Eu estou vendo que vocês estão um pouco assustados.
Mas vocês estão entendendo, né? A palavra de Deus é maravilhosa. A lógica do reino de Deus é diferente da lógica do mundo, de tirar vantagem em cima das pessoas. Nós não queremos tirar vantagem em cima das pessoas, mas queremos lançar o melhor para abençoar essas vidas. Quem guarda tudo perde, diz a palavra de Deus. Quem guarda tudo perde. Guardar o pão pode embolorar. E quando o maná caía do deserto, fresquinho para o povo de Israel durante 40 anos, Deus disse para Moisés: fala para o povo não guardar, porque se guardar vai juntar bicho. Amanhã tem maná fresquinho do céu de novo. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Não estamos falando de poupança. Poupança não, você pode sim fazer uma poupancinha, pensar no futuro. Ó, isso aqui é para o caminhão, isso aqui é para o carro, isso aqui é para a previsão da casa, provisão. Pode ser. Mas você precisa repartir. E o povo comia. E outro dia cedo tinha mais. Teve umas pessoas que tentaram guardar e juntou bicho, apodreceu. Tantas pessoas guardando o pão. E o pão é alimento. Jesus disse que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E esse pão não ficou guardado num palácio. Esse pão não ficou dentro do templo embolorando junto com os fariseus e aqueles religiosos que sabiam apontar o dedo para as pessoas. Não, Jesus foi para a rua e repartiu o pão, multiplicou o pão para multidões, pão e peixe para multidões. Ele nos ensinou a fazer isso. Ele colocou em prática o que Salomão disse há 700 anos antes de Cristo. Sabe, um agricultor, quem semeia encontra a vida, gente. Quem semeia encontra a vida. E um agricultor nunca guarda todas as sementes no celeiro. Se ele fizer isso, terá segurança por um tempo, mas não terá colheita no futuro. Precisa vender, precisa repassar. Imagine você plantar e guardar tudo para você. Vai apodrecer. Você precisa vender e precisa alimentar outras pessoas. Foi o que José fez no Egito. E disse para Faraó: vamos juntar celeiros e vamos sustentar o mundo. O Egito vai enriquecer e você vai abençoar o mundo todo. As terras em nossa volta. Guarda lá. Você vai ver como que vida chata e que vida triste você terá. Sabe, a única, se ele fizer isso, terá segurança para todo o tempo, abençoando outras vidas. Então a única forma de colher é arriscar. Arriscar o quê? Semear. É a única forma. Olhar para o futuro e falar: Senhor, estou aqui, eis-me aqui para fazer a tua vontade da melhor forma possível na sociedade, seja na minha profissão, abençoando vidas. Hoje nós falamos aqui sobre universidade, sobre conhecimento, sobre sabedoria. Eu falei: jovens, tem que fazer universidade, tem que ir para a faculdade mesmo. Não entrar nessa onda dos ateus, dos filósofos que ficam filosofando. Não, mas anunciar Jesus. Precisa de jovens com essa convicção. Talvez Deus esteja chamando você. Deus esteja chamando você para investir mais em pessoas. A começar dentro da sua casa. Lançar esse pão dentro da sua casa. Servir mais na obra de Deus, ajudar alguém, discipular alguém. Mas o medo do futuro faz, às vezes, você reter: eu vou enterrar. E vai chegar um belo dia, e o belo dia não chega. E aí todos morrem meio frustrados. E Salomão diz: a vida floresce quando é semeada. A vida floresce quando nós semeando. Você imagina eu lá em casa guardando essa palavra para mim, eu explodo, gente. Você imagina eu olhando para a palavra de Deus e guardando para mim? Não. E essa palavra não se limita só no púlpito domingo à noite, mas ao sair daqui para fora, que nós possamos continuar semeando a palavra de Deus. Aqui é edificação, mas lá é evangelização. Mas em segundo lugar, primeiro invista a vida, mesmo sem garantia. Mas olha só, em segundo lugar, viva bem, sem esperar condições perfeitas. Talvez você pergunte para mim: ah, pastor, eu não investi até hoje porque as condições não são perfeitas. E deixa eu falar uma coisa: nunca será. Nunca. Está esperando demais, meu irmão. Está esperando ficar o que perfeito para você fazer algo? É hoje. É o presente.
enquanto nós estamos vivos. Eclesiastes 3:4 fala sobre isso. Quem observa o vento nunca semeará. Ah, vai chover, hoje eu vou trabalhar. O meu serviço tem uns colegas lá que se soltar rojão ele pensa que é trovão. Acho que eu falei isso, não vai trabalhar. Ah, filho, se você ficar observando o vento, não sai da casa. Ah, tá. A nuvem não, tá vindo chuva, não, vambora. Às vezes não é para ir mesmo, às vezes você vê que tá chovendo, tá tempestade, não vamos arriscar a vida, ninguém tá falando isso. Mas tem gente que tá esperando melhores. Ah, em hora que eu comprar meu carro, eu vou para a igreja, a hora que eu fazer isso, sabe? E Salomão continua o seu raciocínio aqui. Quem fica esperando o momento perfeito, a grande verdade é que nunca age. Nunca age. Sempre haverá alguma incerteza. Sempre haverá alguma dúvida. O vento pode mudar, a circunstância pode piorar, algo pode dar errado, mas se alguém esperar controle total, a vida passa e nada é feita. Nada. É agora, gente. Tem que estudar? É agora. Tem que ir para a universidade? É agora, em nome de Jesus. Ore, já comece a planejar. Se não for agora, um planejamento de curto ou longo tempo, mas faça alguma coisa. Deus tem propósito na sua vida lá fora, na sociedade, para a sua família. Viva bem. É a palavra de Deus. E Salomão já havia falado sobre isso antes. Eclesiastes 3:1 ele diz: há um tempo determinado para todas as coisas. E quando é tempo de abraçar, você deixa de abraçar, porque você acha que agora não é hora de abraçar. E sabe que vai chegar um momento? Não, Senhor, agora não é tempo de morrer. E Deus fala: agora é tempo de morrer, porque eu sou o dono da vida. Eu sopro o sopro da vida e eu tiro o sopro da vida. E você fala: agora não, Senhor, agora não, por favor, cura, Senhor, cura. Tchau. Esperou demais, meu irmão. O bonde passa. Vai saber a nossa senha, vai saber quando é. Desculpa falar isso, gente, mas Eclesiastes é a realidade da vida. Eu sei que dói, mas é uma verdade. E fala a verdade, nós estamos tudo bonitinho. Deu uma coimbra, eu chamo de coimbra cãibrinha. Sabe aquela cãibra que dá? Tudo é cãibra para nós, dor no peito, já reparou? Dá aquela cãibra, você não consegue respirar assim, ó. Daí daqui a pouco não passa. Você faz assim, não passa. Amanda, por favor, Amanda. Ai, Senhor, agora não, Senhor, tenho muito o que fazer. Tá brincando com a vida, meu irmão? Tá brincando com esse motorzinho que tá dentro do seu peito aí? Não brinca não. Hoje é o dia. O propósito de Deus tem que ser cumprido. Lançar o pão é hoje. Não fica esperando o vento melhorar não. Sabe, enquanto nós estivermos nesse mundo, Apocalipse está acontecendo, o final do mundo está acontecendo. Então hoje é o dia de fazer alguma coisa. Ou seja, a vida não funciona quando esperamos o momento perfeito, mas quando discernirmos o tempo de agir. Há pessoas que dizem, e dizem mesmo: quando minha vida melhorar, eu sirvo a Deus. Quando tiver mais tempo, eu me envolvo com a obra de Deus. Quando tudo estiver certo, eu começo. Mas a verdade é que as condições perfeitas nunca chegam. E Jesus ensinou algo semelhante em Mateus 6,34. Ele diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis. O dia de amanhã pertence a amanhã. Faça acontecer hoje. Então o discipulado exige confiança no presente. Jesus ele dá um presente para ser desembrulhado, para que nós possamos fazer alguma coisa. Sabe, algumas pessoas estão esperando demais. Sabe, estão esperando a reconciliar-se com alguém, talvez dentro da própria casa, começar a servir, investir na vida espiritual. Mas eu quero dizer que o tempo não para esperar você pensar. Não para não. Então que nós possamos nos colocar diante de Deus, falar: Senhor, preciso fazer mais. Sabe, preciso também tirar umas férias. Preciso ter controle na minha vida, no lazer, na distração. Mas também preciso melhorar algo. Porque eu sei que Deus tem propósito na vida de cada um de nós. E o futuro chega. Então quem vive bem não espera condições perfeitas, mas vive com fé hoje. Mas em terceiro lugar, veja, viva bem, confiando que Deus está agindo além do que vemos.
Eclesiastes 5:6 diz assim: assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Salomão menciona aqui 2 mistérios da vida: o vento e a formação de uma criança no ventre. E o ponto dele é claro aqui, ele diz: existem muitas coisas que nós não entendemos. Então ele conclui: assim também não sabes as obras de Deus. Salomão já havia reconhecido isso em Eclesiastes 3, verso 11. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez, do princípio ao fim. Então, gente, nós somos limitados. Nós não sabemos que lado o vento vem. Nós não conseguimos explicar como uma criança é formada no ventre da mãe. Você pode explicar com a teoria humana, mas é muito complexo, é muito além do pensamento humano, vai além da nossa imaginação, excede o nosso entendimento. Assim é Deus na nossa vida. Então confia, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus é um Deus de amar a Ele com todo o nosso coração, mas também abençoar o próximo. E a mente humana é limitada para compreender todos os caminhos de Deus. Nós não entendemos, então mesmo sem entender tudo, Salomão aconselha: semeia pela manhã e à tarde não retires a mão. Eu fico pensando, confia em Deus. Ele está com você. Eu sei que há muitas incertezas em nosso coração, mas quando tem certeza também não há paz, não há segurança. Mas quando nós depositamos a nossa confiança na palavra de Deus, quando nós depositamos a nossa confiança nele, nós sabemos que Ele está nos direcionando. Amém? Ele não direcionou você até a sua família? Sim ou não? Sim? Ele não direcionou você até o seu cônjuge? Sim ou não? Ele não direcionou você até seus filhos? Ele não direcionou até você, até a sua casa, onde você mora hoje? Não direcionou você até o seu trabalho? Então continue lançando. Deus está assistindo a nossa vida, nada passa despercebido a Ele. Então Jesus ensinou algo parecido também, falando do crescimento lá em Marcos 4:27. Ele fala do crescimento do reino de Deus. A semente brota e cresce, não sabendo ele como Deus trabalha, e muitas vezes de forma silenciosa e invisível. Assim é a semente, está lá, e o agricultor está cuidando, mas ela está germinando, e o agricultor está confiando que logo vai colher aquele fruto. Assim também somos nós. Deus trabalha muitas vezes de forma silenciosa, e Deus trabalha de forma invisível. Sabe, o missionário certa vez ele disse: muitas das sementes que plantamos só veremos florescer na eternidade. Imagina uma pessoa que você está discipulando, e essa pessoa pode ser um futuro aí, Billy Graham, né? Um pregador da palavra, um missionário através de você. Então confie, faça a sua parte, trabalhe para a sociedade, faça o seu melhor, lance, que você possa sim planejar, que você possa sim fazer planos, mas confie que Deus está com você, aleluia. Porque você entregou a sua vida a Ele. E fale para Ele nessa noite: Senhor, o futuro está nas Tuas mãos. A minha casa está nas Tuas mãos. Os meus filhos estão nas Tuas mãos. E eu sei que o Senhor é o Deus que cuida. Por isso nós vamos continuar levantando a cabeça. Vamos continuar lançando o pão sobre as águas. Porque o Senhor é o Deus que honra. Eu estava preparando essa mensagem e me lembrei de Gideão. E Gideão, ele estava malhando trigo, um lugar que não era para malhar trigo, mas o povo de Israel estava em guerra com os medianitas. E ali Deus olha para Gideão e fala: Gideão, eu penso Deus olhando, fala que homem trabalhador, poderia estar na casa com medo, mas está aqui plantando, tentando levar um alimento para a família, e é você que eu vou usar, porque você está lançando pão sobre as águas. E você pode ver que Deus sempre encontra alguém que está trabalhando, que está no campo. Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, e ali Deus o chama para tirar o seu próprio povo do Egito. Então Deus trabalha com aquele que trabalha.
Deus trabalha com aquele que lança o pão. Deus trabalha com aquele que tem bondade em seu coração. E talvez você já tenha orado muito por alguém. Talvez você tenha ensinado a palavra. Gente, eu e a Jô, quantas vezes nós não fomos em casa discipular, né, Jô? E pessoas que nunca vieram para a igreja. Lá em Tatuí a gente fez muito isso. Teve alguns que deu certo, teve alguns que parece que foi jogar pérola para os porcos. Mas foi feito. A nossa parte nós fizemos. Sabe, você talvez tenha ajudado muitas pessoas até aqui. E parece que nada mudou, mas Deus continua trabalhando. Nem todo fruto aparece de forma imediata. E nós como cristãos precisamos continuar fazendo a nossa parte. Último lugar para a gente encerrar. Viva bem valorizando os dias que Deus lhe dá. Viva bem valorizando os dias que Deus lhe dá. Eclesiastes do 7 ao 8, versículo 11 do 7 ao 8, diz: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Olha que lindo, gente. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Salomão termina com uma reflexão simples, mas muito profunda. E ele está dizendo: estar vivo ainda é um presente de Deus. Aleluia. Tem gente viva aqui ou não? Amém? Tem alguns que já foi. Já estão dormindo já. É um presente de Deus, gente. A vida é um presente de Deus, sabe? Mesmo com a incerteza da vida, ainda podemos viver, ainda podemos amar, ainda podemos servir, ainda podemos aprender, ainda podemos semear. E sabe, não importa se você tem 2 braços, 2 pernas. Você vê pessoas aí que tem tanta deficiência física, mas tem feito mais do que uma pessoa inteira. Deus nos dá força para abençoar vidas de qualquer forma. E essa mesma conclusão aparece várias vezes no livro de Eclesiastes. Eclesiastes 5,18, ele diz: eis que eu vi, boa e bela coisa é comer, beber e desfrutar cada do bem de todo o seu trabalho, todos os dias da vida que Deus lhe deu. Desfrutar do seu salário, desfrutar da vida, desfrutar do trabalho e ainda poder abençoar sua casa e abençoar vidas. Aleluia. Que nós possamos continuar assim. Essa mesma conclusão Salomão está dizendo. Ele percebeu que a vida é um dom de Deus e que deve ser vivido com gratidão. Por isso ele disse: se alguém viver muitos anos, alegre-se todos os dias da sua vida. E Jesus mesmo disse: eu vim para que tenham vida, e tenho vida de qualquer jeito, para viver de qualquer jeito. Sim ou não? Eu tenho vida, eu vim para lhe dar vida, e vida em abundância. Então a verdadeira vida não depende de circunstâncias perfeitas. Essa é a mensagem de hoje. Faça do limão uma limonada. Essa é a vida. Não fica esperando tudo melhorar, mas você pode ajudar outras pessoas mesmo vivendo essa situação adversa. Deus pode fazer isso na sua vida. Você ainda tem algo para entregar mesmo sem grana. Você ainda pode abraçar, pode sorrir, você ainda pode ajudar de alguma forma. E esse mundo lá fora está precisando de você. Está precisando da igreja, não para ficar trancada aqui dentro. Quando Jesus sobe com seus discípulos para o monte da transfiguração, ali aparece Moisés e Elias, era tão lindo. E os discípulos dizem: Senhor, vamos ficar aqui, vamos armar uma tenda para cada um, e a gente fica aqui. Jesus: não, vamos descer. E quando Jesus desce a montanha abaixo, estava lá um homem com seu filho endemoniado, e precisava ser liberto, precisava ser curado. E Jesus disse para os seus discípulos: precisamos lançar o pão sobre as águas. Precisamos descer, porque o futuro nos espera. Um futuro nos espera. Então a verdadeira vida não depende de circunstâncias perfeitas. Ela vem de andar com Cristo.
Cada dia que Deus me dá é mais uma oportunidade de servir. Vamos repetir comigo? Cada dia que Deus é uma oportunidade para servir. Grave isso, grave no seu coração. Em vez de viver preso na preocupação de um futuro incerto, Salomão nos ensina a agradecer pelo presente, continuar semeando e confiar em Deus. A igreja em pé, vamos orar. Quero pedir para que o ministério de louvor venha cá. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. E aqui nós aprendemos pela Tua palavra essas verdades. E que o Senhor possa aplicar essas verdades em nosso coração. Que possamos investir a nossa vida mesmo sem garantias. Mesmo sem entender o futuro, mas sabendo que temos a garantia da promessa. Nós temos o selo da promessa. A nossa garantia não é um plano perfeito, mas a nossa garantia é o Deus perfeito, Criador do céu e da terra, Pai. Porque o Senhor criou tudo maravilhoso, Pai. Que nós não venhamos a esperar as condições perfeitas. Que não venhamos a esperar tudo ficar perfeito, porque sabemos que nesse mundo não há nada perfeito, Pai. O Senhor criou perfeito, mas o homem estragou tudo por causa do pecado. Mas que o Senhor possa nos usar, mesmo diante das nossas limitações. Que possamos confiar que Deus está trabalhando além do que nós estamos vendo. Que nós possamos confiar que Deus está trabalhando, mesmo que parecendo que o Senhor está em silêncio, mas o Senhor está olhando para cada um de nós. Por isso, fortalece a Tua igreja, vivifica o coração de cada um aqui, Pai. Que possamos valorizar cada dia que o Senhor nos deu. Cada dia que o Senhor nos deu. Que possamos aprender a valorizar, a olhar para o maná, a olhar para o pão que o Senhor nos deu. E agradecer, assim como o Senhor chamou todos os seus discípulos, cada um com as suas limitações, e o Senhor partiu o pão, agradeceu ao Pai e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, comei dele em memória de mim. Que o Senhor possa repartir esse pão com cada um, e que esse pão não fique só na nossa mesa, mas que nós também possamos repartir com outros. Oh Pai, queremos voltar a lançar o nosso pão sobre as águas, Pai. Esse pão que nutre, esse pão que sustenta. Satanás tentou atentar o Senhor no deserto, dizendo: transforma a pedra em pão, e o Senhor não obedeceu, porque o Senhor, sabendo que nem só de pão vive o homem. Mas no final de toda a tentação, em Mateus capítulo 4, nós lemos que o Senhor foi servido pelos anjos, o pão divino que vem do céu. Que nessa noite seja uma noite de libertação. Que se há alguém aqui que não vive bem, que não está vivendo bem por causa de mágoas, como foi pregado no domingo passado, não está vivendo bem com medo do futuro, como nós pregamos na quarta-feira passada e no dia de hoje, mas que o Senhor tire todo esse medo, e como nós dissemos na quarta-feira passada, que possamos deixar um legado para as próximas gerações. Mesmo que esse corpo limitado, finito, mesmo que esse corpo vai se corrompendo a cada dia, se acabando a cada dia, mas o nosso espírito vai se renovando, Pai. E sempre temos algo para oferecer, mesmo acamado, mesmo com muita saúde ou pouca saúde, mas sempre temos o pão vivo que desceu do céu para jogar sobre as águas, e que essas águas possam levar esse pão a cada casa que está aqui presente, Pai. Que o pão vivo que desceu do céu possa entrar em cada lar, em cada família, transformando o coração, Pai, liberando perdão, Senhor. Oh Pai, que seja uma noite de vitória, Senhor. Que seja uma noite que venhamos a desprender de tudo que atrapalha a nossa comunhão contigo, Pai. E
que cada um seja alimentado por esse pão maravilhoso, seja alimentado de uma forma que seja transbordante a ponto que possamos repartir esse pão com o próximo. É a oração que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Tem uma frase, coloca para mim o último slide aí. Vamos repetir todo mundo junto essa frase. Não controlamos o futuro, mas podemos viver com fé hoje. Vamos lá, todo mundo junto? Não controlamos o futuro, mas podemos viver com fé hoje. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Só a igreja rompendo em fé. Se rever rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver
Agradecemos aqueles que trabalharam para que esse culto pudesse acontecer. Agradecemos pelo ministério de louvor da nossa igreja. Agradecemos pelo ministério de som, de mídia e comunicação, pela ação social e diaconia, pelos nossos jovens que estão preparando um lanchinho para nós. Agradecemos, Pai, pelas famílias aqui presentes, Pai. E que esse culto não venha acabar, mas que possa ser colocado uma vírgula e venha continuar em cada lar aqui presente, Pai. Também alcance aqueles que não puderam estar na Tua casa, seja por trabalho, por viagem, por enfermidade, Pai. Alcança também esses corações, os enfermos da nossa igreja. Nunca esquecemos, Pai, da nossa irmã Helena, Esther Molinari, Alice, os demais que sofrem, nossa irmã Zulema, Pai, que passou uns momentos difíceis, ainda está vivendo luto, Pai. Ó Senhor, alcança esses corações, traz vida e vida com abundância, e só o Senhor pode fazer isso, Pai. Nos dá, Senhor, uma semana abençoada. Guarda, Senhor, cada família aqui, meu Pai. Guarda no trabalho, guarda, Senhor, nos nossos afazeres, e coloca, Senhor, essa eternidade em nosso coração. Que possamos romper os obstáculos através da fé, através da nossa confiança que nós temos em Ti, Senhor. Por isso que essa palavra, Eclesiastes capítulo 11, do versículo 1 a 8, possa estar enraizada em cada coração aqui presente. É a oração que nós fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com a Tua igreja, hoje e sempre. Amém e amém. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Eu e você somos nós. Desunidos não somos ninguém. Vão em paz. Deus abençoe. Dá um abraço no seu irmão. Dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória, Ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, ninguém saberá, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá o grito, eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá o grito, vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra. Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória, Ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, ninguém saberá, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá o grito, eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá o grito, vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra. Que a chama não se apague, que
deixe o óleo acabar, não deixe o óleo acabar. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra?